Doutora Rita, muito bom dia. Estamos ao vivo. Obrigada, Renato. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual de debates, um papo com o IAB num dia nublado. Eu gosto de frisar, cariocas não gostam de dias nublados, né? Mas eu sempre, quando o evento é bom, eu digo, vai sair o sol, né, em homenagem, né, a esse evento, que é um evento, no mínimo, instigante. Aliás, eu quero protestar com o nosso presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Daniel, disse assim, ela já vai começar protestando. Eu quero protestar porque hoje eu devia estar como mediadora, junto com o Pedro, nesse painel, né? Porque todos sabem que é uma matéria que eu tenho uma hora de interesse e é um tema realmente, no mínimo, instigante. Hoje nós vamos falar sobre dispensa coletiva. A necessidade de negociação coletiva prévia, vocês não querem que eu dê a resposta, né? A resposta, quem vai dar são os nossos expositores. Eu estou com o meu senador, para quem não sabe, todos que fazem parte do nosso Conselho Superior, no Instituto dos Advogados Brasileiros, fazem parte do nosso Senado. Nós chamamos de nosso Senado. Então, nosso senador e decano do Instituto dos Advogados Brasileiros, não sei se decano ele vai gostar, Vitor Farjala. Currículo eu vou deixar para o nosso presidente da Comissão de Direito do Trabalho apresentar. E do outro lado, eu vou dizer assim, do lado do ringue, Vitor Farjala, do outro, Cássio Casagrande, meu grande amigo, procurador do Ministério, procurador do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho da Primeira Região, professor de Direito Constitucional da UF, currículo também vou deixar por conta do Daniel. Cássio, um prazer tê-lo aqui. Eu falei no ringue, não, eu estou... Lógico, eu estou brincando, né, gente? Vocês podem achar assim, em tempos tão violentos, né, dizer isso é até uma heresia. Como moderador, né, é o nosso secretário. Pedro, você não está como vice, não, você está como secretário, não é isso? Da comissão. Então, Pedro Milione, que é secretário da nossa fabulosa, operosa Comissão de Direito do Trabalho do IAB. Aliás, Daniel, fique triste. Nós estamos fazendo enfim, uma reestruturação, né, dos membros das comissões, e a Comissão de Direito Penal está na nossa frente. Nós temos que ter mais pessoas aqui na Comissão de Direito do Trabalho, e já fiz o convite, que eu reforço em público, para Cássio Casagrande fazer parte da nossa comissão, será muito bem-vindo. Então, nós temos de um lado a discussão sobre negociação coletiva, que é uma matéria tratada na Constituição Federal, nas convenções internacionais, que se incorpora ao ordenamento jurídico brasileiro, até por força da própria Constituição Federal, né? A história e tradição da nossa Constituição na solução de conflitos traz a negociação coletiva. Negociação coletiva, né, ela faz parte da história, né, da própria Justiça do Trabalho, né, que é uma justiça de conciliação, não é uma conciliação, é uma negociação coletiva, mas, enfim, de soluções alternativas, né, dos conflitos. A negociação é uma solução de conflito. Então, ela se insere nessa relação entre a jurisdição e meio alternativo de composição de conflitos, independentemente da questão da demissão em massa. Com relação à demissão em massa, né, esse assunto vem sendo tratado já há muito tempo. Não é uma novidade, né? Nós temos, inclusive, um farto repertório jurisprudencial com relação às dispensas coletivas. Eu sou suspeita para falar, porque eu, inclusive, meu escritório patrocina algumas ações em que nós discutimos o tema, mas eu queria só ressaltar que, mais recentemente, o que chamou a atenção, e até por conta da pandemia, foi a dispensa em massa na churrascaria Fogo de Chão. Vocês lembram disso? Né, isso daí veio a público, né, o Ministério Público do Trabalho aqui da Primeira Região ingressou com uma ação, inclusive pedindo uma indenização, né, por danos morais altíssima, né, acho que não sei quantos milhões, né, de reais, acho que para mais de 50 milhões de reais, mas realmente uma coisa dramática, né, uma dispensa absurda. Acho que teríamos outros itens a falar sobre dispensa em massa, como abuso de poder, direito ao acesso a informações, e vai por diante. Eu não quero gastar, porque vocês vão dizer assim, poxa, a presidente, afinal de contas, colocou um tema
né, em que ela vem tratando há muito tempo, e realmente a gente vem tratando há muito tempo, e é um tema importantíssimo no momento em que nós estamos vivendo. Então, eu vou deixar, evidentemente, que as estrelas, né, do nosso evento são Vitor e Cássio, mediado por Pedro. Eu e Daniel vamos fazer aqui o meio de campo, né, Daniel? Porque a gente sempre damos os nossos pitacos, então eu passo incontinente para não tirar mais tempo dos nossos expositores, para o nosso presidente da Comissão de Direito do Trabalho, o meu querido substituto, o meu eterno substituto, Daniel Apolônio. Eu já providenciei a peruca loira, ele deu para ele me substituir nos eventos. Tirando as brincadeiras, está todo mundo agora descontraído, Daniel, é contigo. Presidente Rita Cortez, bom dia a todos. Eu agradeço a presença não só aqui dos nossos expositores, eu já vou nominá-los em seus currículos, mas especialmente quem está nos assistindo, né, pelo canal do YouTube, né, o canal do IAB, e tenho certeza que, apesar desta manhã nublada, né, e como foi dito que cariocas não gostam de dias nublados, mas nós vamos ter aqui um debate muito rico de um tema que a nossa comissão já precisava debater, nada mais apropriado do que a presença desses dois expositores, que eu, desde logo, coloco para vocês que se tratam de dois pensadores do direito do trabalho, muito com um amparo científico bastante profundo, bastante denso. São pessoas que têm visões, e cada um de vocês que está nos assistindo poderá, com isso, perceber diferente do mesmo tema, mas esse é o papel do Instituto dos Advogados Brasileiros, que, como todos sabem, é uma academia do direito, né? Nós somos pai e mãe da OAB. Depois que a OAB foi criada, em 1930, ficamos aqui com essa função nobilíssima de difundir a cultura do direito e, claro, a preservação das instituições democráticas, especialmente nessa quadra que nós estamos vivendo. Então, assim, pegando desde logo, agradecendo a presença dos dois, eu começo nesse nosso tema dispensa coletiva, a necessidade de negociação coletiva. A pergunta, né, quando eu e Pedro construímos esse painel, né, nós tivemos essa ideia. Eu começo aqui identificando o nosso primeiro palestrante, o nosso primeiro expositor, que é o Dr. Cássio Casagrande, procurador do Ministério Público do Trabalho aqui da Primeira Região, no Rio de Janeiro, é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense e também colunista do Jota, o que já também dispensa quaisquer apresentações, uma vez que aí eu não estou fazendo propaganda, ele é um dos mais lidos colunistas do Jota, e são artigos que eu recomendo, especialmente aos acadêmicos, não só aos acadêmicos de direito, mas todos aqueles que atuam no direito, não só no direito do trabalho, né? São artigos bastante instigantes, né? E ele ele começa falando sobre esse tema, e, de outro lado, o Vitor Farjala, que também é conhecido de todos nós, um amigo, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, que é membro da nossa Comissão de Direito do Trabalho, é membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o nosso Senado, como a presidente Rita disse, é professor de Direito do Trabalho da Escola Superior da Advocacia Pública, que é a escola de formação da Procuradoria do Estado, da qual ele é egresso. O Vitor foi procurador do Estado, um dos mais destacados, especialmente nessa área do direito público e do direito do trabalho, né? A administração pública aí e o direito do trabalho. Enfim, o tema é candente. A presidente Rita, eu já anotei o seu protesto em relação ao pedido de mediação, mas, desde logo, como eu estou aqui como árbitro, dado que até Vossa Excelência acabou dizendo que tem ações, né, sobre a matéria, então isso a colocava numa posição, no mínimo, e eu digo isso respeitosamente, de suspeição, de forma que, anotado os seus protestos, está aqui anotado o seu protesto, eu estou indeferindo o requerimento, e vamos ter aqui a apresentação dos nossos expositores nesse tema, que é um artigo pequenininho, até para situar aqueles que estão nos assistindo. Nós estamos falando de um artigo que foi introduzido pela Lei 13.467, o artigo 477-A da CLT, e que ele diz que as dispensas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins
previsto para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical. Ou seja, se a gente pudesse fazer uma ementa, seria isso aqui. Deve-se ter negociação coletiva ou não? Com a palavra, o doutor Cássio Casagrande. Doutor Cássio, obrigado pela aceitação do convite, prontamente. A palavra é sua, pelo tempo que nós ajustamos. Obrigado. Bom dia, doutora Rita Cortes, presidente do IAB Nacional. É um grande prazer estar aqui na sede dessa entidade que eu diria é uma entidade que tem uma relevância que transcende ao mundo do direito, né? É uma instituição cultural, patrimônio do Brasil, e por isso me sinto extremamente honrado de estar aqui nessa manhã nublada, né? Você disse que cariocas não gostam de dia nublado. Eu sou meio curitibano e meio carioca, porque nasci em Curitiba e moro aqui no Rio há 25 anos, e confesso que os curitibanos até que gostam um pouco de um dia nublado, então me sinto à vontade, né? Porque na nossa cidade os dias nublados, né, ao contrário do Rio de Janeiro, são mais frequentes do que os dias ensolarados. Quero cumprimentar o Daniel Apolônio, o doutor Daniel Apolônio, que formulou o convite pessoalmente para mim. Conheço o doutor Daniel ali de cruzar, né, nos corredores da Justiça do Trabalho, sempre vejo muito o seu desempenho, né, como advogado trabalhista, muito conhecido e reconhecido por toda a comunidade jurídica aqui do Rio de Janeiro. Doutor Daniel, é um prazer estar aqui. Cumprimento também o doutor Pedro Miloni, né, também aí da Comissão de Direito do Trabalho, do IAB. E, finalmente, claro, né, eu não queria dizer isso, né, doutora Rita, já que você falou em arena de boxe, né, o meu debatedor ou contendor aqui nesse dia, mas eu prometo que não vai haver aqui luta, não, até porque certamente discordâncias não serão feitas com luvas de boxe, mas sim com luvas de pelica, né, como se dizia antigamente. E eu começo aqui tentando responder à pergunta, não é? É necessário negociação coletiva para a dispensa em massa ou dispensa coletiva? Bom, como vocês devem imaginar, né, aqueles que acompanham aí o que eu escrevo sobre o tema e também a própria posição do Ministério Público do Trabalho, a minha resposta é positiva, né? Eu entendo que sim, né, que diante do sistema jurídico, diante das normas constitucionais e mesmo das normas infraconstitucionais, inclusive essas inseridas pela reforma trabalhista, há sim necessidade de negociação coletiva quando houver uma dispensa coletiva de trabalhadores. E me permite, Rita, eu gostaria de começar essa minha breve exposição lembrando uma parábola do grande Ferdinand Lassalle, não é? Jurista alemão de todos conhecido, cuja obra, O que é a Constituição, ou A Essência da Constituição, dependendo da tradução, todos nós lemos durante nossos anos de faculdade. Eu mesmo, como professor, recomendo essa obra aos meus alunos, porque é uma obra que tem uma reflexão muito instigante sobre a relação entre o direito e a realidade, não é? Sobre a relação entre as normas e os fatos. E o Ferdinand Lassalle, lá no final do seu livro, faz uma reflexão muito interessante. Ele diz o seguinte, eu vou citar: você pode plantar no seu quintal uma macieira e apor ao seu tronco um papel que diga: esta árvore é uma figueira. Bastará esse papel para transformar em figueira o que é macieira? Não, naturalmente, diz o Lassalle. Embora os seus criados, os seus vizinhos e conhecidos, por uma razão de solidariedade, confirmassem ou confirmem a inscrição existente na árvore de que o pé plantado é uma figueira, a planta continuaria sendo realmente o que ela é. E quando der frutos, destruirão esta fábula, produzindo maçãs e não figos. Então, eu trago essa parábola porque me parece, Daniel, o que o artigo 477-A tenta fazer é justamente negar que uma macieira produz maçãs e que uma macieira não é uma figueira. Ou seja, ao dizer que dispensas individuais são a mesma coisa do que dispensas plurimas ou coletivas, a lei simplesmente está negando a realidade. Porque nós sabemos, não é, doutora Rita, que a dispensa de um trabalhador é diferente da dispensa de 300 trabalhadores num mesmo ato, pelas consequências econômicas, sociais que este ato impõe. E, doutora Rita, mencionou muito brevemente algumas atuações do Ministério Público do Trabalho com relação
a esses casos de demissão em massa, que infelizmente têm sido frequentes, não só diante da pandemia, mas diante da conjuntura econômica global, eu gostaria de lembrar aqui alguns casos em que o Ministério Público atuou para provocar em quem nos assiste justamente essa reflexão sobre se uma dispensa coletiva pode ser equiparada a uma dispensa individual. Eu vou falar aqui de alguns casos do Rio de Janeiro também, mas eu gostaria de começar lembrando um caso que aconteceu muito momentoso, muito divulgado na imprensa esse ano, que foi o caso da fábrica da Ford em Camaçari. A Ford, como todos sabem, se instalou aqui no Brasil já, bom, na verdade nem em São Paulo, ela estava há muitas décadas, mas ela se instalou na Bahia há cerca de 20 anos, onde ela obteve vários benefícios fiscais para a construção dessa fábrica automotiva. Por exemplo, nos últimos 3 anos, ela recebeu 900 milhões de reais em benefícios fiscais e, por uma decisão lá da matriz da Ford nos Estados Unidos, de reestruturação das operações mundiais da empresa, ela decidiu encerrar, em janeiro, nessa decisão, em janeiro do corrente ano, decidiu encerrar as suas atividades no Brasil e, ali por volta de abril ou maio, ela anunciou o fechamento também da fábrica de Camaçari, onde havia 4 mil empregos diretos e, segundo cálculos, até cerca de 100 mil empregos indiretos, ou seja, empregos que existiam em razão da atuação da empresa. A empresa disse, vamos fechar, pura e simplesmente, vamos pagar as verbas rescisórias, foi muito bom estar aqui, mas não podemos mais continuar. E isso, claro, vejam vocês, provocou uma consequência que transcende os limites daquela empresa, A decisão de encerrar as atividades provocou, inclusive, doutora Rita, um impacto fiscal sobre a prefeitura de Camaçari, reduzindo em cerca de 15% a sua arrecadação mensal. Claro que com isso também foi afetado todo o comércio, que girava em torno dos trabalhadores que recebem altos salários, pela média nacional. Nós sabemos, esse setor da indústria automotiva paga bons salários. Ou seja, uma consequência que transcende a mera relação patrão-empregado. Veja, como equiparar essa situação, à situação daquela despedida individual de um empregado, ou de 5, ou de 10, ou de 15 empregados que não terão essa consequência dramática sobre aquela coletividade, sobre aquela comunidade. Claro, vejam, eu não estou entrando ainda nem no aspecto da hermenêutica jurídica, que nós vamos tratar mais adiante, mas eu quero fazer essa reflexão para mostrar como esta tentativa da reforma trabalhista de afastar a negociação coletiva nesse momento difícil é enganosa, é fora da realidade. É querer dizer que uma maçã produz figos ou que uma macieira é uma figueira. Não é. E, claro, muito bem lembrou também a doutora Rita en passant, que a nossa Constituição atribui um papel de defesa da coletividade aos sindicatos justamente quando atos patronais têm ou se revestem de uma natureza coletiva e não individual. Então, é claro que há todo um sistema constitucional, que eu vou desenvolver mais adiante, que torna perfeitamente possível defender, a despeito dessa redação muito mal feita, aliás, do artigo 477-A, que permite defender plenamente, como a interpretação na Constituição, de que há obrigatoriedade de negociação coletiva do sindicato. E o Ministério Público em geral tem atuado nessa linha, e atuou nesse caso da Ford na Bahia. E alguém aqui pode dizer, mas será que não é o próprio Ministério Público que está sendo, doutor Vitor Farjala, está sendo irreal? Será que o Ministério Público também não estaria indo contra os fatos ao querer deter algo que é inevitável, por exemplo, o fechamento de uma empresa? Poderia o Ministério Público evitar o encerramento de uma empresa? E eu digo que não se deve confundir. A decisão de uma empresa de encerrar as suas atividades, ou mesmo, vejam, de despedir 100, 200, 300, 400, 500 empregados, ela é perfeitamente admissível no nosso sistema jurídico e nós não questionamos isso. Que a empresa precisa fechar, ok. Não há o que fazer, a empresa fecha e não há quem possa deter isso. E não é esse o propósito do Ministério Público.
nem de evitar 100 demissões ou 300 demissões. A questão que se coloca aqui é, ok, a demissão vai ocorrer, ela pode ocorrer. A questão que se coloca no nosso sistema jurídico é como ela vai ocorrer. Como ela vai ocorrer. Nós não estamos aqui, não é, tentando ir contra os fatos. A empresa precisa mandar 300 empregados embora, ok. Precisa encerrar as suas atividades, ok. Mas como é que isso vai ser feito? De que forma esse ato drástico, não é, que, como eu disse, traz um impacto à coletividade, vai ou deve ser procedido perante o nosso sistema jurídico? Porque, como eu disse, surgem questões, vejam vocês, doutor Vitor, que não surgiriam numa demissão individual. Não é? Porque se a empresa tem que mandar, diz, olha, nós estamos em dificuldades, precisamos mandar 100 trabalhadores embora. Ok. Mas eu pergunto o seguinte, quais serão esses 100 trabalhadores que vão ser despedidos? É diferente daquela decisão da empresa que diz, olha, eu vou mandar esse empregado porque o desempenho dele é baixo, ou porque ele não se adequou ao trabalho. Essa é uma decisão que tem uma dimensão meramente individual. Agora, quando a empresa diz, eu vou mandar 100 empregados, 300, 500, 4.000, como na Ford, bom, claro, há situações distintas, a empresa vai continuar a atividade ou não, mas vamos supor, né, no mais das vezes, a empresa continua em atividade, ela precisa reduzir drasticamente o seu quadro e ela vai fazer uma demissão em massa. Aí a questão que se põe é, mas quais trabalhadores vão ser despedidos? Será legítimo mandar os mais antigos, violando talvez até, doutora Rita, uma norma antidiscriminação, como nós já vimos aqui, que aconteceu na Universidade Estácio de Sá, não é? Que fez uma demissão em massa e mandou todos os trabalhadores com mais de 40 anos, sem qualquer negociação com a entidade sindical. Foi objeto também de ação do Ministério Público. Então, vejam, surgem questões na demissão coletiva, doutor Daniel Apolônio, doutor Pedro Milioni, que não surgiriam numa demissão individual e que justamente por isso, ensejam, do ponto de vista da função social da empresa, que está na Constituição, uma negociação com a coletividade que é atingida através, claro, do sindicato, por força do artigo 8º, inciso 6º da Constituição, não é, que diz que é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. E aqui entra uma questão muito importante também, que a doutora Rita mencionou, que é a da transparência, não é? Bom, qual é o critério, então? A empresa tem 600 empregados, precisa mandar metade embora. Qual é o critério que você vai usar? Porque há trabalhadores em situação mais vulnerável, há trabalhadores que estão afastados por acidente de trabalho, há trabalhadoras grávidas, há trabalhadoras que têm filhos, não é? Com uma certa idade, enquanto há trabalhadores jovens que não têm filhos. Será razoável fazer essa demissão, doutora Rita, sem discutir critérios à medida em que essa demissão impacta a coletividade? Me parece que não, não é? Além de tudo, né, especialmente em situações como na Ford, em que há o encerramento das atividades e que vai haver um impacto econômico, será que não é legítimo ao sindicato, representando os trabalhadores, demandar que seja discutido uma indenização especial? Ou, em casos, veja, doutora Rita, muito comuns em que as empresas simplesmente fazem as demissões e sequer pagam as verbas rescisórias, será que não há legitimidade do sindicato para discutir eventual parcelamento de verbas rescisórias ou de outros haveres? Será que não há legitimidade do sindicato para discutir retreinamento, capacitação dos trabalhadores que serão afetados, por exemplo, no caso da Ford, por um encerramento das atividades? Será que não há legitimidade mesmo até de questões que afetam a comunidade, como queda de receita, que afeta o comércio local? Percebam, portanto, que é completamente ilusório dizer que uma demissão individual é idêntica para fins legais a uma demissão coletiva, porque não é. E a nossa Constituição é muito clara nisso, não é? Ao proteger a dimensão coletiva da relação de trabalho. Vejam vocês, né? Mais do que a norma da Constituição, é preciso examinar os princípios subjacentes à Constituição e é claro que esse princípio da negociação coletiva ele está presente no artigo 7º e no artigo 8º, com frequência, não é? Quando diz, por exemplo, que redução de salário, redução de jornada, é necessária a negociação coletiva. O princípio ali é o seguinte, olha, todo ato que tem dimensão coletiva, ele passa por negociação com o sindicato. E lembro também o seguinte, doutora Rita, assim é em todos os países da Europa que nós consideramos, não é,
que atingiram um nível de desenvolvimento jurídico bastante avançado. Não é razoável, não é juridicamente sustentável dizer-se que demissão individual é o mesmo que demissão coletiva. E ainda assim, doutora Rita, doutor Daniel, doutor Vitor, doutor Pedro e aos que nos assistem pelas mídias digitais, ainda assim, se nós analisarmos o próprio dispositivo da lei, nós vamos ver que ele não diz, né, como alguns sustentam, que não deve haver negociação coletiva na demissão em massa. Porque o que a lei diz é o seguinte, vejam só, a lei mal redigida, né, não há, nos casos de demissões plurimas ou coletivas, que se equiparam às individuais, não há necessidade de autorização prévia. Bem, ok, nunca houve necessidade de autorização prévia, e eu continuo sustentando, doutora Rita, doutor Vitor, de fato não há. Não é? A empresa vai demitir 300 empregados? Não precisa de uma autorização prévia. O fato em si de demitir, porque, vejo, mais adiante diz o seguinte, não precisa de autorização prévia ou de celebração de convenção, acordo, para sua efetivação. O que a lei quer dizer? Numa interpretação aqui literal. Para que haja demissão de um conjunto de empregados, demissão plurima ou coletiva, como a lei diz, não precisa de autorização prévia para efetivação, para que ela ocorra. Ok, estamos de acordo, doutora Rita. O Ministério Público, nas várias ações que ajuiza, em nenhum momento disse o seguinte, não pode demitir. Em nenhum momento disse o seguinte, não pode fechar a fábrica. Não, ela vai ser efetivada e não precisa de autorização do sindicato, do Ministério Público, ou de quem quer que seja. O que nós estamos sustentando é necessária a negociação coletiva sobre como ela será efetivada, sobre como ela vai ocorrer, sobre em que termos e condições a demissão vai ocorrer, porque isso é um ato de natureza coletiva e, como nós vimos, a Constituição estabelece que atos de natureza coletiva que provocam repercussão coletiva sobre os trabalhadores precisam obrigatoriamente ser negociados pelo sindicato que tem essa legitimidade lá no artigo 8º. E, claro, é bom lembrar, não é, que o que eu sustento aqui, doutor Daniel, o que eu sustento aqui foi acolhido pelo TST no famoso caso Embraer, não é? Quando, lá atrás, 2009, por aí, não estou bem ao certo, mas isso já tem 10 anos, né, doutora Rita? A Embraer foi privatizada, não é? Aconteceu a mesma coisa, vários trabalhadores foram despedidos em razão, né, dessa decisão. Vejo que era uma decisão também de natureza incontrastavelmente coletiva. E o caso foi parar no judiciário. O TRT, se não estou enganado, da 15ª região, estabeleceu a necessidade de negociação coletiva, o caso foi ao TST, e o TST disse, né, fixou esse importante precedente dizendo, sim, há necessidade de negociação coletiva. Isso não significa, está bem claro na decisão, que o ato não poderá ocorrer, mas que existe uma pré-condição, né, um requisito para que ele ocorra, que é determinar a forma como ele ocorrerá. E isso não foi observado. Bom, o TST fixou esse entendimento, que estava muito pacífico, inclusive todos nós sabemos, não é, doutora Rita, que vive aí muito a dimensão política, não é, dos debates sobre a justiça do trabalho, sobre o direito do trabalho, todos nós sabemos que a reforma trabalhista ela foi feita para afastar esse precedente do TST, não é? Aliás, não só esse, não é, doutor Daniel Apolônio? A reforma trabalhista, ela pegou ali algumas súmulas do TST, algumas decisões e tentou reverter, né, o que era decisão judicial, jurisprudencial, através da lei. Só que, me parece que se esqueceu de um detalhe. O fundamento do TST, no caso Embraer, não era a CLT. O fundamento era a Constituição. E eu pergunto, bom, se o fundamento é a Constituição, o fato de haver uma lei superveniente à decisão do TST, uma lei ordinária infraconstitucional, muda o fundamento do caso Embraer? Não, porque o fundamento do caso Embraer está na Constituição. Então, me parece, vejam, que qualquer leitura do artigo 477-A, nos termos da redação que lhe deu o 13467, de 2017, qualquer leitura no sentido de dizer que se afasta a negociação coletiva é uma leitura inconstitucional. Não é uma leitura conforme à Constituição. E, aliás, não é,
vejam que a própria mens legis, né, como diria lá o Iren, o espírito da lei, da reforma trabalhista, foi o de prestigiar a negociação coletiva, não é, doutora Rita? Nós ouvimos lá os congressistas, é preciso valorizar o negociado sobre o legislado. Então, vejam, se o propósito da reforma trabalhista é valorizar a negociação coletiva, como é que nós vamos fazer uma leitura do dispositivo que desprestigia a negociação coletiva? É totalmente, vejo, totalmente incongruente com a própria finalidade da lei, não é? A lei veio para dizer, vamos prestigiar o negociado sobre o legislado, vamos prestigiar a negociação coletiva. E agora quer se dar à interpretação da lei um sentido que afasta a negociação coletiva. Vejam que hermenêutica completamente contraditória, não é? Com o próprio propósito da lei. Então, vejam, mesmo uma leitura, uma interpretação literal do 477-A não leva a essa conclusão de que está afastada a negociação coletiva, não. Ela só diz, eu diria até o seguinte, doutor Daniel, doutor Pedro Milioni, o 477-A, ele chove no molhado, né? Usando aqui um ditado muito popular, para dizer o seguinte, olha, não precisa de autorização do sindicato. Ok, não precisa de autorização, a empresa vai mandar 300, vai mandar 300. O que precisa é discutir com o sindicato como será feito esse ato, né? Sob pena de nulidade. E ressalto aqui, já indo para o final, Daniel, não calculei aqui o tempo, mas penso que já estou quase no limite. As ações... Cássio, você tem uns 20 minutos, mas conforme combinamos, é terrível ter que exercer esse papel aqui de... Eu acho que já deu. Mas não, mas 5 minutos, não, por favor, e depois eu... Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. E eu diria que, vejam, as ações que o Ministério Público ajuizou têm tido muito sucesso. Porque as próprias empresas estão percebendo que não é razoável essa interpretação de que, né, se manda 100, 300, 500 trabalhadores, 4.000, como no caso da Ford, e não se discute nada. O Judiciário tem acolhido. O Judiciário, pelo menos na primeira instância, nos tribunais regionais, tem acolhido as ações do Ministério Público do Trabalho. Eu sei, não é, doutora Rita, que há lá o recurso extraordinário 99435, que justamente vem do caso Embraer, que está no STF para ser decidido. Eu sei que o STF vai julgar essa questão e temo, né, pela sua sorte, diante da tese que aqui defendo. Mas vejam que essa tese que eu apresento aqui, que o Ministério Público tem defendido, tem sido acolhida com muito sucesso no Poder Judiciário. Nós temos, eu não sei, a doutora Rita também atua nessa área, né? Possivelmente tem litigado e depois poderá narrar suas experiências, mas as ações do Ministério Público, e especialmente, doutora Rita, essa ação da Ford, ela foi fantástica, não é? Porque a Ford queria simplesmente fechar as portas e ir embora, pagar lá as verbas decisórias, e o Ministério Público ajuizou a ação, obteve decisão favorável em primeiro grau para que a Ford, vejam, o juiz em momento algum mandou que a Ford continuasse as atividades, mas apenas que o desligamento fosse negociado com o sindicato. A Ford chegou a recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, não obteve sucesso e, diante disso, né, talvez também pela própria pressão da opinião pública lá, da comunidade lá em Camaçari, resolveu, veja, a doutora Rita tem razão de todo esse procedimento que aconteceu lá no Judiciário, fazer uma negociação com o sindicato. Isso levou ali 3 meses, desde o anúncio do encerramento da unidade de Camaçari até, de fato, né, liminar, recurso, etc. Mas a Ford, claro, ela poderia ter tentado recorrer ao TST, ao próprio STF, mas ela, né, viu que não estava pegando bem, digamos, essa atitude que antigamente se chamava, não é, doutor Daniel Apolônio, doutor Vitor Fagela, de despotismo fabril, não é? Aquela ideia de um empregador com todos os poderes diante, não é, de trabalhadores que não tem como se defender, senão através do sindicato, não é? Então, essa atitude, né, de despotismo fabril da Ford, claro, causou também muita comoção lá na opinião pública da Bahia, da região do Camaçari, e a Ford acabou, né, em razão dessa liminar, negociando com o coletivo. E vejam só, cada trabalhador recebeu, em razão desse acordo coletivo, uma indenização de 2 salários por ano de trabalho na fábrica, garantida uma indenização mínima de R$ 130 mil. Além disso, a Ford
estabeleceu com o sindicato a manutenção do plano de saúde por mais 6 meses, além do encerramento do contrato de trabalho. A Ford também assegurou o pagamento de um programa de requalificação dos trabalhadores e também contratou uma empresa para essas empresas de talentos, né, como se diz, de locação, né, de profissionais, contratou uma empresa para fazer a alocação desses profissionais no mercado de trabalho. Então, vejam, nada disso teria acontecido se não houvesse a ação e a intervenção, claro, do sindicato. Não o sindicato que negociou, não foi o Ministério Público que negociou isso. O Ministério Público disse, não, tem que sentar lá com o sindicato e resolver como é que vai sair daí. Então, vamos refletir, não é? Em que país civilizado do mundo isso acontece, né? Da empresa simplesmente mandar dezenas, centenas de trabalhadores embora e nada resolve. Alguém até pode dizer o seguinte também, doutora Rita, bom, mas ok, a empresa senta lá com o sindicato, né? E a empresa permanece intransigente e não concede nada. Bom, mas aí vejam, o sindicato tem as suas armas, tem a greve de solidariedade, não é? Quando a empresa ainda continua com suas atividades, despede uma quantidade de trabalhadores. Isso já aconteceu aqui no Brasil, né? Várias situações em que, diante de uma demissão em massa, os trabalhadores pararam. Então, é preciso colocar o sindicato no jogo, né? O que não pode acontecer é simplesmente tirar o sindicato do jogo, porque o sindicato vai ter as suas armas. Claro, eu estou citando esse caso da Ford, que foi um caso bem sucedido, pode haver outros em que isso não aconteceu, não é? Em que o acordo coletivo ali empacou, enfim, não foi adiante, até por dificuldades financeiras da empresa, mas é preciso, né, refletir sobre a função social da empresa. A função social não é ali uma declaração que está na Constituição, né, apenas para embelezar o texto constitucional. Ela tem, sim, significado. E um significado é esse. Né? A empresa, quando demite uma coletividade de trabalhadores, quando encerra suas atividades, ela tem uma responsabilidade social. E nós vimos aqui também, muito rapidamente, né, para encerrar, acontecendo no Rio de Janeiro, doutora Rita, né, o caso Fogo de Chão, que foi da pandemia. Esse é um caso que também muitas pessoas não atentaram para os detalhes, mas um caso em que não apenas houve a demissão coletiva, como os trabalhadores saíram sem nada. A empresa simplesmente não pagou verbas rescisórias, não pagou fundo de garantia, não pagou não, né? Não promoveu a formalização do final do contrato. Quer dizer, foi uma medida de despotismo fabril brutal. Tivemos outro caso aqui também, da Reginaves, né? Um frigorífico de carne, de frango, em que também houve uma demissão de 300 trabalhadores, né? Com dificuldade de pagamento de verbas rescisórias. O Ministério Público atuou, obteve decisão em primeiro, em segundo grau. Então, me parece que essa tese que nós sustentamos aqui é uma tese que está plenamente amparada na Constituição, é uma tese que, sobretudo, privilegia relações civilizadas de trabalho e que é mais importante do que tudo, como o propósito do direito do trabalho, permite um equilíbrio entre o capital e o trabalho. Permite que, nestes momentos dramáticos de fechamento, de encerramento de postos, esses momentos dramáticos possam se dar de uma forma menos traumática, não é? De uma forma civilizada, de uma forma a repartir os custos dessa demissão entre patrões e empregados. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar para vocês sobre o tema e de expor também um pouco sobre a atuação do Ministério Público e permaneço à disposição, depois da fala do Dr. Vitor Farjala, para eventuais perguntas e dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cássio Casagrande. Vitor, de forma incontinente, a clareza na exposição, ela é impressionante. Mais uma vez, faço aqui a propaganda. Leiam o artigo e, Cássio, permita-me nominá-lo aqui. Está no J. Caso Fogo de Chão, ativismo judicial nos olhos dos outros é refresco. Né? O título por si já é um chamariz. Enfim, Vitor, só para dizer que entre maçãs e figos, né, para pegar o exemplo do La Salle, eu gosto mais de figos. Então, diante da provocação do Dr. Cássio Casagrande, que fez aí usando a alegoria do La Salle, que faz essa distinção da Constituição real para a Constituição formal, né? A palavra é sua, meu amigo. Muito bem. Claro, em primeiro lugar, agradecer muito, né, a honra do convite para participar desse momento, né, desse evento do IAB, na gestão
profícua, brilhante, da minha querida amiga Rita Cortez, que insiste em me dizer que eu sou o decano do IAB. Não, não dá, Rita. Aí, realmente, eu posso ser o decano, quando muito, da Comissão de Direito do Trabalho. Mas do IAB eu não tenho como ser. Né? Nós temos lá ainda, né, muita gente na minha frente, vamos dizer assim, para essa honra, que não deixa de ser o decanato uma honra. E estar aqui com Daniel, Pedro, Rita, eu chamo assim Rita, Daniel, Pedro, porque nessa altura, já que me chamam de decano, eu vou usar esse decanato para, né, atrair uma certa informalidade. Com relação ao doutor Cássio Casagrande, eu não posso fazer isso, mas posso dizer que eu sou um admirador dele, um admirador dos artigos dele, tudo que o Daniel falou a respeito do doutor Casagrande é verdade, ele é muito melhor do que vamos chamar de xará dele, comentarista de futebol, que é fraco, na minha opinião, fraco, coitado. E o doutor Casagrande, não, ele é um excelente jurista, uma pessoa que realmente eu admiro com as suas posições, embora, né, eu não sempre concorde. Né? E aí, Daniel, eu gosto mais de maçã do que de figo. Mas como a maçã ficou do lado, no caso aí, resta saber o seguinte, o que é maçã e o que é figo nessa história. E é isso que eu vou aqui, como o doutor Casagrande falou, e bem falou, né, nós não estamos aqui num debate com luva de boxe, mas sim com luvas de pelica. Né? E eu, falando depois dele, não é muito ético eu pretender ficar revidando, vamos dizer assim, os certeiros golpes que ele, né, na sua fala, proferiu, mas para que não pareça que eu estou aqui me aproveitando do fato de falar depois. Né? Então, eu vou emitir a minha opinião e nós vamos deixar que quem está nos assistindo, etc., julgue quem concorda com quem diverge o que com quem. Né? Então, vamos deixar que isso fique a critério de vocês. Então, vamos lá. Feito aí os necessários agradecimentos, eu quero dizer o seguinte, o ponto que nós devemos aqui, penso eu, né, acentuarmos como preponderante é a questão da constitucionalidade ou não da inexigência de negociação coletiva na dispensa coletiva. Né? Esse é o ponto. Não vou falar aqui se deveria, como deveria, talvez fosse melhor ou não, porque, evidentemente, a dispensa coletiva é altamente impactante, seja social, seja economicamente. Então, eu vou deixar de lado o chamado dever ser, né, e vou tentar ficar naquilo que eu considero, mesmo lassallianamente falando, aquilo que eu considero que seja a realidade. Né? Então, o que nós temos na Constituição é um inciso, a Constituição, né, possui lá no seu artigo 7º um inciso que estabelece a relação de emprego para os trabalhadores protegida, né, contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Ela estabeleceu que essa proteção se desse por via, ou fosse regulamentada por via de lei complementar. E eu costumo dizer que o direito do trabalho brasileiro é um direito cínico, né? Vamos dizer, meio que hipócrita. Por quê? Porque a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ela é um princípio, um ideal constitucional no Brasil, como é, né, nos países nos ocidentais, civilizados, mais adiantados, não civilizados, mas mais adiantados, e que vem nesse exercício de um direito meramente potestativo, de vontade pura, né, que seja a possibilidade de dispensa arbitrária ou sem justa causa, numa equivalência meio confusa que a Constituição, porque eu acho que são coisas distintas, a arbitrariedade e a justa causa, mas, enfim, vem nisso uma preponderância de um direito potestativo sobre um direito social, que é o direito ao trabalho.
a permanência no emprego, a continuidade da relação de emprego, até que o Estado, por via da Seguridade Social, possa assegurar a fonte de subsistência do trabalhador. Então, esse ideal de permanência no emprego no Brasil está frustrado desde sempre. Quer dizer, não adianta a Constituição falar isso enquanto nós tivermos a despedida arbitrária e sem justa causa, enquanto não foi ditada a tal lei complementar. Né? Então, no Brasil, a gente aperta a relação de emprego no seu curso, não pode, faz, mas abre, é como se fosse um movimento de ketchup. Né? Você aperta e sai na despedida. O empregador, diante de tanto aperto, mesmo nas situações que ele possa ter de ordem econômica, de gestão séria da sua empresa, ele acaba chegando à conclusão que tem que dispensar. E essa dispensa é, na verdade, na minha opinião, a perda do emprego, consequentemente, o maior prejuízo que o empregado pode ter, muito maior do que qualquer alteração contratual possa lhe acarretar. Bom, dito isso, nós temos, portanto, o ideal do justo motivo para a dispensa, pelo menos na Constituição. Né? Aquilo que acabou sendo inserido lá no membro da CIPA, quer dizer, a dispensa como tem países, a dispensa por causa real séria, né, socialmente justificável, aquela em que, evidentemente, por fato da empresa, fato técnico, econômico, disciplinar, etc., haja um motivo para que o empregado possa perder seu emprego. Muito bem, então, seguindo, nós sabemos que o artigo 10 lá do ato das disposições constitucional transitórias estabeleceu ali uns 2, 3 pontos, né, gestante e quádruplo de multa de fundo de garantia, essas coisas, para atenuar, né, o que seria o tempo sem a tal regulamentação. Então, e que aí está até hoje como sendo, né, as normas protetivas constitucionais contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. O ponto seguinte, então, a gente vai, com base na Constituição, vai ao 477-A, que é a nossa base de discussão aqui hoje, que fala em dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas. E aqui ele faz essa distinção, que a gente também encontra em países, né, em outros países, essa questão de distinguir dispensa plurima da coletiva. Então, nós temos dispensa plurima, individual ou coletiva, equiparando-as para todos os fins. Ora, eu considero que essa equiparação, e aqui já vocês começam a entender onde pode estar essa divergência, com o professor Casagrande, eu considero essa equiparação da própria Constituição. De certa maneira, a Constituição não faz nenhuma ressalva ou distinção em relação ao tipo de dispensa. Então, na verdade, as dispensas individuais, plurimas ou coletivas, elas são equiparadas, né, nessa norma, como elas estão equiparadas na Constituição, enquanto não vem a lei regulamentar. Pode ser, e provavelmente, a tal lei complementar que virá regulamentar desfaça a distinção para os efeitos que a gente está aqui discutindo, se devem ser os mesmos ou não para cada tipo, né, de dispensa. Então, me parece que essa equiparação, por si, não afronta a Constituição. E expressa a mesma norma, expressa a inexigibilidade de negociação coletiva ou autorização prévia de entidade sindical. Acredito que se falou em autorização, porque também no direito comparado aí, alguns países falam em autorização. Né? E a dispensa. Agora, quando falo em dispensa de negociação coletiva, eu quero dizer que eu vou centralizar, portanto, aqui, nesse instituto que é próprio de solução de conflito coletivo entre empregados e empregador ou determinada categoria, setor com outros, enfim. A organização sindical brasileira é estruturada em categorias. E essa negociação coletiva, portanto, é aquela em que se dá. Isso eu faço questão de pensar dessa maneira e passar para vocês. É aquela em que se busca um resultado, como toda negociação, ela é um processo,
E todo o processo é institucional, ele é finalístico, né? Ele busca um resultado, que normalmente se busca ser um resultado diferente daquele que as partes, ao sentarem para negociar, gostariam de ter, né? Então, as partes sentam para negociar e tentar chegar a um meio que possa satisfazer ambas as partes, abrindo mão, cada qual, de certos pontos, né, que levavam ao conflito inicial. Então, essa negociação coletiva, vou restringi-la para o meu raciocínio, e, no caso da dispensa coletiva, aquela que está efetivamente estabelecida como uma categoria do direito do trabalho, que, aliás, foi uma das categorias jurídicas novas que fez com que o direito do trabalho fosse efetivamente considerado um novo direito, né? Que tem muito direito novo que não é um novo direito, é meramente pedagogicamente, uma divisão, alguma coisa para melhor entendimento, mas que não tem uma realidade científica. Já o direito do trabalho, sim, tem, porque ele introduziu, inclusive, a principal categoria econômica que ele introduziu foi a autonomia da vontade privada coletiva, exatamente essa. Contratos normativos, enfim, isso não existia, e agora existe até no direito do consumidor, lá no Código do Consumidor. Então, a distinção que eu penso a ser feita para aqui, para nós, é especialmente para o nível protetivo, vamos lá, se eu consigo me fazer entender, para o tipo de proteção, o nível protetivo, em razão do impacto que cada dispensa ou cada tipo de dispensa possa provocar na sociedade ou na categoria profissional. Então, o que eu estou querendo propor é o seguinte, uma visão qualitativa da dispensa e não quantitativa da dispensa para determinar o tipo de proteção e para verificar o aspecto constitucional. Quero dizer que eu vou me aproximar, a pergunta eu não respondi como o professor Cássio Casagrande fez logo do início, sim, na resposta do tema de hoje, eu vou responder tipo a gente na faculdade, eu nem sei, hoje eu não tenho visto muito isso não, mas antigamente a gente sempre aprendia que tinha uma tese de um lado, uma teoria de um lado, uma teoria, né, uma antítese do outro, e sempre tinha um misto, né, uma teoria mista, pegava um cadinho de um ou de outro, né, aquela teoria muristazinha e tal. Mas eu não acho que seja murista eu dizer que depende. A minha resposta é depende, como os senhores vão ver. E as senhoras, viu, Rita? Senhores e senhoras. Estou aprendendo muito, hein, Rita, com vocês. A idade já torna isso um pouco mais difícil, porque é um costume muito antigo, né? E todos e todas, eu estou fazendo um esforço, vai por mim, até muito em sua homenagem. Então, nessa questão qualitativa da dispensa, eu vou colocar aí o meu ponto para dizer por que depende. A minha resposta é depende. A distinção, portanto, a ser feita está no impacto, né, da dispensa na sociedade ou na categoria profissional, hipótese em que se deve estabelecer, digo eu aqui, distintas legitimações dos que podem ter real interesse na mitigação do referido impacto. E aí entra, digo eu, o governo local, estadual ou mesmo federal, o Ministério Público do Trabalho e o sindicato, sendo que este apenas, aqui vai estar o ponto, quando houver interesse da categoria no seu contexto indivisível, como universalidade autônoma constitucionalmente erigida na estrutura da organização sindical brasileira. Então, eu olho aqui a categoria, o abalo na categoria que o sindicato aí apresenta, né? Não como substituto processual, individual, homogêneo, não, mas apresenta mesmo, ele é a categoria, e, portanto, a categoria una, a categoria que qualitativamente considerada e não quantitativamente, não uma soma de interesse, mas um único interesse da categoria, né? Então, esta, para mim, é a verdadeira dispensa coletiva capaz de despertar interesse em sua especial proteção. E, mesmo assim, apenas quando capaz de extinguir, olhem a minha opinião,
empregos em massa, por isso que alguns chamam de dispensa em massa, estruturalmente e não por simples conjuntura temporária, estruturalmente, que é uma diferença, portanto, eu estou falando em desemprego estrutural e não conjuntural, né? Então, eu considero que nos pode condicionar a uma negociação coletiva, por exemplo, um momento em que uma empresa esteja numa situação econômica que determina, seja a subtração de um setor, seja algumas dispensas, que aí seriam plurimas, na minha opinião, não coletiva, plurimas, por isso há a necessidade da gente distinguir que na plurima o aspecto é quantitativo, né? Ela difere da individual só na questão quantitativa e não qualitativa, e só nesse setor realize a extinção de um setor, da própria empresa, enfim, essa dispensa que pode gerar um impacto real. Só que, como o próprio Dr. Casagrande bem reconheceu, a questão econômica é uma questão que pode tornar, vamos lá, realidade e norma, ou norma e fato. Por quê? Por que exigir uma negociação coletiva que não pode estabelecer aquilo que a realidade já determinou? Por quê? Porque a gente considerar que a exigência de algo, uma condição inócua, uma condição que pode não produzir qualquer efeito. Vejam o que nós estamos falando. Quando o doutor Casagrande falou também, e bem, que o sindicato tem como atuar, inclusive, com greve de solidariedade, etc., nas dispensas coletivas, mas é preciso ver o resultado que isso possa dar, né? Quer dizer, não pode ser um mero idealismo, enfim, realidade. Então, já que nós queremos realidade, para mim, o aspecto econômico, dificilmente autoriza-se pensar como condição uma negociação coletiva. Até porque, mesmo o sindicato não sendo chamado a negociar, ele tem como, né, fazer greve solidária, fazer o que for, ele não precisa estar numa negociação para atuar, assim como o Ministério Público não precisa. Eu não estou falando do Ministério Público de negociação coletiva, como eu me cingi a falar de negociação coletiva, eu estou falando só de sindicato, não de Ministério Público. O Ministério tem uma outra, tanto que eu coloquei entre os legitimados, porque ele tem um interesse exatamente na área também maior, até qualitativa também. Ou seja, é a questão da sociedade, do trabalhador, enquanto uma coletividade a ser protegida. Então, o sindicato, na minha opinião, tem como agir, não é o fato de não se negociar, enfim. Concordamos que autorizar realmente não faz sentido, mas entendo que a negociação pode ser uma pretensão, vamos dizer, irreal, fantasiosa, que não busque um produto final real, possível. Não falo nem de provável, não, possível, porque eu estou diante de uma realidade eventual de uma empresa em condições econômicas, ela tem que fechar, por exemplo. Como é que eu faço? Né? Então, eu digo que será, portanto, a causa da dispensa coletiva considerar esta a capaz de provocar impacto social e econômico na sociedade, ou seja, na coletividade, onde tem a empresa o seu mercado relevante. E aí pode ser município, estado, tudo, o Brasil todo, dependendo do tamanho da empresa, que poderá determinar a negociação coletiva para a sua efetivação. Então, eu estou abstraindo já a questão econômica, etc., e estou partindo para aquilo que eu digo que é o depende, né? Então, essa causa, para mim, é o meu interesse. Qual a razão da dispensa coletiva? Por que houve a dispensa coletiva? Porque a empresa pretende a dispensa coletiva. E aí eu vou encontrar na Constituição uma causa atualíssima, que pode gerar dispensa coletiva e que eu entendo que tem que haver negociação. Por isso eu falei no depende, mas considero esta ser a única que pode, pela Constituição, com base na Constituição, se exigir a negociação, que é a dispensa
que é a norma que estabelece a proteção em face da automação nos termos da lei. Então, isso é uma atualidade muito grande. Esse avanço tecnológico, hoje, isso é atualíssimo. Hoje, no futuro próximo, ele vai gerar muitas dispensas coletivas. Substituição do homem pela máquina, substituição, robotização. Isso está na Constituição. Essa proteção está na Constituição, apenas na forma da lei, que também, tal quanto a outra lá, que deveria regulamentar o inciso 1º, também a essa ainda não surgiu. E por que eu digo que, nesse caso, portanto, cabe? Cabe exatamente porque tem uma norma constitucional que já tem eficácia, ainda que ela não tenha eficácia plena em termos de lei, como lei, ela tem uma eficácia plena em termos de impedir que se negue essa proteção em face da automação. E de que maneira a falta da lei poderemos proteger? Exigindo a negociação coletiva, interpretando que, não existindo lei, qual é a possibilidade que se tem de garantir ao trabalhador esse impacto. Porque, veja, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, com exceção dessas dispensas que eu chamo de qualitativas, como essa, por exemplo, da automação, toda dispensa para o trabalhador é igual. Isoladamente, toda dispensa produz nele o mesmo efeito econômico e social, seja individual, seja plurima ou seja coletiva. Então, o que eu procuro fazer é extrair, o doutor Casagrande também levantou bem esse ponto, extrair uma transcendência à individualidade do interesse do empregado só, daquele que é despedido individualmente. Eu estou buscando uma transcendência econômica e social relevante que justifique não só o interesse dele, mas também da própria categoria profissional para autorizar o sindicato. Olha, qual o interesse maior de uma categoria profissional que não seja preservar a sua empregabilidade? Né? Não é um emprego, aquele emprego. Quer dizer, na dispensa, você dispensa o trabalhador, mas numa dispensa por automação coletiva, você está dispensando uma categoria. Então, o sindicato atua aí em nome de uma categoria, em nome de um impacto que vai causar, e aí a negociação vai buscar o que, na minha opinião? Uma indenização compensatória por essa perda para a máquina, para que ele possa se capacitar para se realocar com a sua força de trabalho em outra função, ou uma, vamos dizer, in natura, uma compensação in natura. Me dá só mais 3 minutos, Daniel, estou terminando. Uma compensação in natura, que seria a própria empresa promover essa capacitação, né? No sentido de, através das entidades, tipo Senai, Senac, Senat, enfim, delas se comprometer, porque ela não está se extinguindo. O governo, em tese, pode não ter interesse, porque não vai prejudicar a produtividade, pelo contrário, pode gerar até mais, em razão puramente econômica, maior produtividade. Então, a quem interessa ao Ministério Público do Trabalho é isso, e ao sindicato. O sindicato em defesa da categoria, que pode se extinguir, e o Ministério Público do Trabalho em defesa do direito ao trabalho, né? Que é um direito social relevante. Então, essa abordagem que eu faço, e me leva, inclusive, surgiu um caso recente agora, eu até li o que me veio, num artigo do professor Otávio Calvé, surgiu, que também gosto muito dos artigos dele, gosto dos artigos do professor Casagrande e gosto dos artigos do professor Otávio Calvé. Né? Eu acho que quando a gente estuda no ambiente acadêmico, gosta do direito acima de tudo, você tem que ler tudo aquilo que possa te impactar. E para me impactar honestamente na altura do campeonato, tem que ser juristas do nível de um e de outro que eu me referi aqui. Então, aí eu concordo ora com um, ora com o outro, discordo dali, assim vamos. Então, foi a notícia de que o Kim Kataguiri, um deputado, introduziu, nessa medida provisória para aliviar o preço de combustível, introduziu uma emenda número 8, no sentido de revogar uma norma de uma lei da época do Fernando Henrique Cardoso para permitir o self-service
né, ou autosserviço nos postos de gasolina, de maneira a substituir a mão de obra por automação, por um serviço automatizado, em que não precisa os frentistas, com uma maneira, olha só, maneira de bastar o custo. Não vai extinguir empresa nem nada, ele está fazendo isso. Eu considero exatamente essa hipótese, que se justifica uma negociação coletiva para os postos que quiserem fazer isso. E acho mesmo inconstitucional se essa norma vier, será inconstitucional essa norma se vier a ser promulgada, porque ela afronta o princípio de proteção em face da automação que está na Constituição. Ela não oferece o meio compensatório, ela não fala nada, ela só diz que pode substituir o homem pela automação. Isso fere, na minha opinião, o princípio de proteção da Constituição em face da automação. Portanto, amigos e amigas, se é que eu posso chamá-los assim, mas eu, doutor Casagrande, depois que eu vejo uma pessoa assim, mais de 10 minutos, eu já considero meu amigo. Ainda mais quando tem assim, o seu brilhantismo, eu trago logo para o meu rol de amigos. Então, eu queria muito agradecer também a vocês por estar aqui, aqueles que estão nos assistindo, pela paciência, tolerância, me sinto muito honrado em estar aqui. Daniel, acho que eu cumpri aí o que você pediu nos últimos 3 minutos solicitados. Obrigado a todos, então. Obrigado, Vitor. Maravilha. Cumpriu perfeitamente. Primeiro, é uma delícia ouvi-los nessa manhã aqui, nublada, né, Rita? Mas tivemos até esse momento, de fato, um debate ensolarado. E, Pedro, eu já vou lhe passar a palavra, não sem antes até, Pedro, desculpe, eu não fiz a nominação sua, Pedro Milione, que é advogado, é membro da Comissão de Direito do Trabalho, é mestre em Direito, professor também, especialmente da Escola Superior da Advocacia, da OAB, e, para mim, é um dos mais destacados advogados da sua geração, sem sombra de dúvida, é um jovem e brilhante advogado. E, Pedro, já para te dar a palavra, me permita apenas usar aqui uma alegoria. Quem é próximo de mim sabe que eu gosto de alguns autores, e um deles eu me lembro aqui para usar. Eu estou com receio de que a gente cometa aquele pecado que, no final da peça do Hamlet, do Shakespeare, né? Quando o Hamlet se vira para o Horácio e, depois de ter falado tudo, ele fala a sua célebre frase: o resto é silêncio. Eu acho que, depois de ouvirmos com tamanho brilhantismo o doutor Cássio e o doutor Vitor Farjala, como eu repito, 2 pensadores originais que aprofundaram o tema, e nós vimos aqui a divergência que eles têm, mas que, com pensadores originais, repito, com autonomia científica, desenvolveram tão bem uma tese. Eu tenho receio que qualquer coisa que digamos daqui para frente seja para deslustrar as falas deles. Então, assim, para mim, eu ficaria aqui, o resto é silêncio, mas como é debate, e eu sei que você tem umas perguntas aí para fazer, meu amigo, a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde, Daniel, boa tarde aos amigos, é um prazer aqui compor essa mesa. Dentre tantas coisas boas que o UAB me proporcionou ao longo desses últimos anos, é estar aqui ao lado de pessoas que eu considero lendas, que, quando eu cheguei, já estavam há muito tempo aqui brilhando, trabalhando. Doutora Rita, você, Daniel, que é um querido amigo, meu tutor, doutor Vitor, doutor Cássio Casagrande, conhecido já de longa data, em virtude da sua atuação no Ministério Público, e agora vem escrevendo também os artigos provocantes sobre direito norte-americano, trazendo um pouquinho, esclarecendo muito a comunidade jurídica. Bem, debate de alto nível, evidente. Pergunta, eu acho que vai ser simples. Eu acho que, de alguma forma, elas já foram até respondidas. Mas a primeira dúvida que eu tenho, indagação que eu faço, é como trabalhar com a tutela da confiança e aquilo que está escrito no artigo 477-A da CLT. Porque eu também, assim como o doutor Vitor, faço a leitura de que ali autoriza inequivocamente, quando iguala, a dispensa coletiva. Tanto que a iguala a individual. Partindo dessa premissa que ela iguala, como proteger aqueles que têm essa interpretação
e usam de um dispositivo legal para exercer um direito. Como tutelar a confiança de quem exerceu um direito, frente ao que está ali no artigo 477-A da CLT. Essa é a minha dúvida. Como trabalhar com a tutela da confiança e o que está no dispositivo legal? Cássio, acho que pode começar por você, ou, se preferir, vamos começar, depois a gente inverte na segunda pergunta, o Vitor primeiro, para estabelecer o contraditório aí, senão fica parecendo, né, que o Vitor está falando... Então, eu depois, primeiro né? agora? Então, eu vou fazer o seguinte, Vitor, Vitor primeiro, e aí a réplica com o doutor Cássio. Olha, Vamos não lá, faça isso, que ele vai vir com toda a força da argumentação dele agora, depois de mim, né? Então, eu vou ficar numa situação aqui complicada. Mas, Pedro, você fez uma pergunta muito interessante, né? E que é uma coisa que tem que ser considerada realmente. Eu me lembro, eu vou colocar, quer dizer, no embate entre Calvé e Casagrande, em razão de um artigo que o Casagrande respondeu, uma das coisas que se discute é exatamente a questão da segurança jurídica. E eu acho que a Fogo no Chão, nesse episódio da Fogo no Chão, ela até iniciou, ela, na verdade, ela apostou numa coisa absolutamente equivocada, chegou a sair nos jornais, não sei, né, se foi orientação, o que foi de que o Estado é que deveria pagar por ser fato do príncipe, o que era um absurdo absolutamente equivocado. Saiu mandando todo mundo embora, não pagou a ninguém, dizendo, olha, vocês têm que buscar lá com o Estado, ou com a União, com quem for, porque isso é fato do príncipe. E aí deu errado, deu toda essa confusão, né? Acabaram tendo que pagar as indenizações, enfim. Mas eu fiquei, de certa maneira, eu fico me colocando, viu, Cássio, eu me coloco sempre na questão de um advogado bastante atuante, antigo, e já sofri várias vezes na carne essa questão do que a lei diz e que o juiz do trabalho acaba dizendo, né? Já perdi clientes por causa disso. Porque é sempre muito difícil para um advogado, é a questão dessa confiança na lei, a chamada confiança pública na lei, né? De que a lei fala o que é para ser cumprido, né? Ela não tem esconderijos, cavernas, coisas que você, de repente... Quer dizer, a chamada decisão surpresa que está hoje no Código de Processo Civil também tem no direito material. Isso é que a gente tem que levar em conta. O problema da decisão surpresa no direito material. Então, se eu fosse advogado da Fogo no Chão, eu ia, se ela me perguntasse, como consultor, preciso negociar, lógico, eu não ia dizer que havia força maior, ou fato do príncipe, força maior sim, mas fato do príncipe não. Mas eu ia dizer, pô, claro, sim, não precisa, a lei diz que não precisa negociação, está lá, está escrito. E, de repente, o meu cliente ia se deparar com uma condenação que foi um valor. Eu acho que esse foi o ponto principal do que motivou o Calvé e acabou motivando o contraponto do Casagrande a respeito do tema. Porque, na verdade, o que mais impressionou foi o valor da indenização que ela estabeleceu, com um impacto, quer dizer, se havia um problema econômico decorrente da pandemia, isso ficou altamente agravado com a condenação. Quer dizer, é a questão do consequencialismo, que também é outra discussão que envolve teorias diversas, né? Do consequencialismo das decisões, enfim. Então, Pedro, essa é uma questão relevantíssima e eu devo dizer a você que embora eu não seja um positivista, vamos dizer, puro, eu, como advogado, eu, às vezes, padeço pela falta de positivismo de uma decisão, porque eu não teria como orientar um cliente que ele teria que fazer uma negociação coletiva com a lei dizendo que não tem que fazer uma negociação coletiva, embora a interpretação do doutor Casagrande seja diferente. Então, mas é uma questão de interpretação que eu poderia levar meu cliente a uma ruína, quer dizer, isso é uma coisa que realmente preocupa. Mas vou deixar, eu acho que quem melhor vai te dar a resposta é o professor Casagrande, até porque, como você está do meu lado, já viu aqueles programas de televisão, tem a turma contra a outra, como você está do meu lado da bancada da maçã, nós somos a bancada da maçã ou do filme? Nós somos enfim, o professor Casagrande ele sim vai te dizer como superar essa questão
da desconfiança pública na lei, que esses entendimentos possam produzir. Eu tenho certeza que ele vai te responder muito melhor do que eu. Doutor Cássio, a palavra é sua. Eu vou responder com uma outra, não sei se posso dizer que é uma parábola, mas é uma história bastante conhecida, não é? Do Napoleão Bonaparte, quando, em 1805, promoveu, né, o seu famoso Código Civil, o Código Napoleônico, não é? E tinha a pretensão, não é, de constituir ali no Código Civil a sua grande obra, né, o seu grande legado, que de alguma forma, né, doutor Rito, foi, né, o grande legado, talvez, para a civilização aí da era napoleônica, foi o Código Civil. E o Napoleão chamou lá os melhores juristas da França para fazer esse código, inclusive deu uns pitacos, né, durante os trabalhos, e quando concluiu ele falou, olha, isso é o código mais perfeito que a humanidade já fez, não é? Porque as leis são claras, objetivas, e mesmo o cidadão comum, não é, poderá ter certeza sobre o seu direito, né? O sonho do Napoleão era que o cidadão trocasse a Bíblia, não é, que ficasse em casa, pelo Código Civil, né? Quando ele tivesse alguma dúvida sobre, né, sua vida civil, ele ia lá abrir o código. Era um código tão perfeito, tão bem desenhado, bem redigido, claro, objetivo, que mesmo sem conhecimento jurídico, né, eles chegaram até a sonhar que os advogados seriam desnecessários. Ainda bem que não deu certo, né? Mas ele foi além e disse o seguinte, olha, eu vou proibir que haja comentários ao meu Código Civil, não é? Porque se os juristas começarem a comentar, aí cada um vai dar uma interpretação e esse meu sonho de uma lei acessível ao cidadão vai desaparecer. É claro que isso era uma utopia, não é? Porque sabemos que as disputas jurídicas são, em geral, disputas sobre o sentido das normas. Então, por mais que talvez não é, pareça inquestionável o que estabelece o 477A, há aqueles que não pensam assim como eu, não é? Ou seja, que têm dúvidas sobre o significado, por exemplo, da palavra autorização ou da palavra efetivar. O que é esse efetivar, não é? Então, sabemos, nós aqui, advogados, né, membros do Ministério Público, estamos acostumados à litigância, que palavras têm vários sentidos, né? O dicionário é um exemplo disso. Nós pegamos lá algumas palavras que têm 50 sentidos, 50 acepções, e vemos até frequentemente, né, não só no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte dos Estados Unidos, os juízes citarem dicionários para sustentar as suas decisões. Então, é claro que a segurança jurídica, a estabilidade jurídica é importante, mas, de outro lado, nós lidamos com o direito, não é? Que é um fenômeno relacionado à interpretação de sentidos. E que, é claro, por mais objetiva que uma lei pretenda ser, eu diria que é uma utopia, uma ilusão acreditar que não poderá haver divergências, né? Eu sempre ouço essa crítica, aliás, o doutor Otávio Calvé bateu nessa tecla, né? Como fica o empresário? Mas isso é uma coisa que afeta não apenas o empresário, afeta o próprio trabalhador. Bom, pode haver também um trabalhador que pense o seguinte, poxa, mas a fogo de chão pode mandar assim todo mundo embora? Será que a lei permite? Não há também um critério de segurança jurídica para os trabalhadores ou para os sindicatos, né? Então, é uma moeda que tem dois lados, né? Assim como há aqueles que não têm dúvida sobre a interpretação, haverá outros em sentido. E vejam, temos que encarar com naturalidade o fato que os tribunais estão aí justamente para isso, né? Vai chegar um momento, nós estamos num momento aqui em que a questão ainda está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, não é, doutor Pedro? Então vai chegar um momento que o Supremo vai dizer, olha, não precisa ir realmente, né? Não, salvo dependendo de como se decidir lá, né? De como o Supremo definir ali, porque o Supremo, às vezes, não é, ao invés de resolver a questão, ele só, né, abre mais espaço para divergência, se ele vai dar lá a repercussão geral e como é que ele vai delimitar essa interpretação, vai chegar um momento em que a questão vai ser pacificada, não é? Então, a jurisdição constitucional está exatamente para isso. E se o Supremo disser, olha, não cabe a negociação coletiva em desvio de massa, eu, né, suponho que o Ministério Público não vai mais ajuizar ações, porque nós estaríamos perdendo o nosso tempo, né? Aí a batalha sai dos limites do Poder Judiciário e vai para o poder político, né? Então, quem sabe aí um futuro governo, um futuro Congresso queiram rever isso, enfim, e a questão poderá ser suscitada. Mas é o papel nosso e estamos fazendo, doutor Pedro, exatamente isso, né? Fora dos autos, né? O nome da minha coluna é O Mundo Fora dos Autos, porque a gente também debate, não é, esses temas aqui academicamente. Então, por mais claro que a lei pareça, creio que ela não é tão objetiva assim a ponto de não permitir interpretações diversas. Bom. Rita, acho que você quer fazer uma ponderação, né?
Você sabe qual é a minha dúvida, Daniel? É porque eu faço encerramento. Se eu for colocar a questão no encerramento, vai ficar meio esquisito, mas também não quero tirar aí o comando do Pedro como mediador, mas porque eu tenho uma colocação para fazer sobre exatamente o que eu gostaria, se der espaço aqui. Eu sou submetida à ordem de vocês. Não, presidente, aqui o regime, ou seja, é um republicanismo, né? O IAB tem um republicanismo, a presidência é sua, mas é um presidencialismo com força, né? Então, Então, olha, pode. então eu já vou dizer logo, porque senão eu vou tomar o tempo que ainda nos resta. Né? Eu acho que essa questão está mal posta. Não é a prévia negociação como impeditivo da dispensa. Eu acho que é aí que mora toda vamos dizer assim, o cerne dessa discussão que a gente está estabelecendo. Eu acho que a negociação coletiva está lá no 114, todas as questões que podem ser judicializadas. Você tem a alternativa da negociação coletiva para evitar a arbitragem, então a negociação coletiva está posta, ela é valorizada hoje, inclusive, muito mais pela reforma trabalhista, e o próprio Supremo tem dado decisões com base exatamente na valorização da negociação coletiva. Então, aquele negócio não pode, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Entendeu? Se valoriza a negociação coletiva para determinados assuntos, tem que valorizar para outros também. Né? Agora, veja bem, negociação coletiva, na hipótese de demissão em massa, no meu entendimento, é uma segurança jurídica. Por quê? Quando entro com a ação civil pública, eu não entro questionando se tem que ter prévia ou não negociação. Eu digo que a negociação coletiva ajuda a impedir que haja ilegalidades na dispensa. Eu até coloquei pelo menos uma delas, que é a questão, por exemplo, você ter o abuso do poder potestativo do empregador nessas hipóteses. Até porque a Constituição Federal ela subordina a ordem econômica aos valores sociais do trabalho. Aí primeiro, você tem o 170, o famoso 170, você tem o 193, você tem a lei de falências, entendeu? Que lá tem um dispositivo na lei de falências que exatamente coloca essa questão da valorização da ordem social para que ela caminhe junto com a ordem econômica, então você pode ter um abuso realmente de poder. A questão da informação, que é exatamente o que o Cássio coloca, não é que você esteja impedido de demitir, você tem que saber como demitir. Quantas pessoas estão doentes? Quantas são portadoras de estabilidade? Quantas dispensas podem ser discriminatórias? Entendeu? Então, quer dizer, você tem pessoas idosas, isso tem uma repercussão social, isso é inegável, entendeu? Não só no contexto dos trabalhadores, mas, inclusive, em toda, vamos dizer assim, comunidade que cerca aquela empresa, entendeu? Aquilo dali afeta, inclusive, a economia. Então, a gente está aqui até discutindo uma coisa que eu acho que a gente quer exatamente até haver uma proteção econômica quando há esse tipo de dispensa. Você tem a questão da dispensa discriminatória, que é proibida por lei. Você tem a questão do assédio moral, que pode ser colocado. Então, na negociação coletiva, você vai resolvendo todas essas situações para exatamente você não ter ilegalidades nessa dispensa em massa. Então, para mim, ela é segurança jurídica para o próprio empregador. Então, eu vejo dessa forma, entendeu, o Daniel? Eu não venho só dizendo que existem ilegalidades, porque não teve prévia negociação. Eu digo que pode haver ilegalidades que são impeditivas da dispensa, porque uma coisa é você analisar uma dispensa individual, outra coisa é você analisar um conjunto de trabalhadores com todas as situações que possam envolver, né, as relações de trabalho de cada uma delas. É isso. Quer dizer, desculpa. Presidente Rita, não, sua fala é sempre relevante e tem o seguinte, eu estou aqui aquele papel, mais uma vez, tem que ser o chato, né? O doutor Cássio Casagrande tinha me dito de um compromisso que ele tem que sair por volta de meio-dia, em 30, 35, o Pedro também. Eu tinha Desculpa, hein, perguntas Pedro? aqui. Desculpa, Eu perdão. tinha perguntas aqui, o próprio Pedro tinha mais uma. Eu vou dar para vocês, Cássio e Vitor Farjala, para vocês fazerem aí o comentário em cima dessa fala da nossa presidente. E como veio uma pergunta aqui, eu estou vendo que tem muita gente nos assistindo no YouTube, tá? Nós estamos com uma audiência aqui qualificadíssima, estou sendo informado.
O Calvê já passou aqui, deu parabéns aos dois, Nelson, o Sandro Lunardi, que é lá do Paraná, Cássio, que você é um querido amigo, imagino também que você o conheça, o Gonzalo Salcedo, e aí eu quero colocar isso para vocês. Ele lembra, de forma bastante percussiente, que o Supremo está para julgar também a ADI 1625. Então, em cima do que a nossa presidente colocou, eu vou pedir o poder de síntese de vocês, porque eu sei que tem um horário, para que vocês já respondam a Rita, comentem essa ADI 1625 e já façam as suas considerações finais por conta do horário. E eu aqui, mais uma vez, quero agradecer muitíssimo a presença dos dois e dizer que o debate na academia serve para a gente conhecer profundamente as divergências, né? E acho que aqui a gente aprendeu, pôde ver isso. Então, começando agora pelo professor Cássio. Cássio, a palavra é sua, obrigado, e depois o Farjala. E aí, Rita, eu devolvo depois a palavra para o seu encerramento. Obrigado. Eu vou dar tchau. Vou fazer uma breve consideração aqui sobre o que lembrou a doutora Rita e logo em seguida me despeço. Eu gostei muito de você lembrar, Rita, me permita tratá-la assim informalmente, da decisão do Supremo Tribunal. Imagino que está se referindo naquele caso do BESC, não é? Em que se cuidava de uma negociação coletiva que foi justamente para uma demissão em massa, não é? Ou seja, o BESC lá, depois da privatização, reduziu drasticamente o seu quadro pessoal. Houve um acordo coletivo, não é? Para indenizações, enfim, das pessoas que foram despedidas, e uma dessas trabalhadoras, uma das cláusulas, né, dizia que quitava totalmente o contrato, se não me falha a memória, né, esse julgado, e uma das trabalhadoras entrou com a ação questionando essa cláusula, e o Supremo foi muito claro, né, acho que a relatoria foi do ministro Barroso, ao dizer que era necessário prestigiar a negociação coletiva quando há esse tipo de evento. Então, quer dizer, isso é uma decisão, não é, que deu uma força tremenda para a negociação coletiva e que, veja, é uma interpretação da Constituição, né, que pressupõe a ideia de que as demissões em massa, quando negociadas coletivamente, têm uma força tremenda, né? Ou seja, essa negociação coletiva tem uma força tremenda. Então, como é possível agora, aplicando aquele recurso extraordinário que será julgado e também essa ação direta da inconstitucionalidade mencionada, como é possível agora mudar 180 graus, né, e dizer não, a negociação coletiva não é necessária? Me parece que, se o Supremo Tribunal Federal caminhar nesse sentido, ele estará sendo muito incongruente, né? De toda forma, também, doutora Rita, nós sabemos que vivemos uma conjuntura política muito desfavorável aos trabalhadores e aos sindicatos. Nós só estamos debatendo isso, vamos lembrar também, não é, doutor Vitor? Só estamos debatendo isso porque houve um movimento aí político, não é, em que forças antissindicais e antitrabalhador conseguiram, né, conquistar o executivo e o legislativo. Mas será que o pêndulo não foi muito, não é, para o lado patronal, e será que não é hora, não é, talvez, de um movimento em outro sentido? Nós precisamos pensar na história, né, e perceber que, às vezes, né, quando o pêndulo vai acentuadamente para um lado, há um desequilíbrio social. Isso está se refletindo nas relações capital-trabalho no Brasil. Então, esse é um tema que nós estamos debatendo, claro, né, doutor Vitor, com todas as filigranas jurídicas e hermenêuticas, mas que também quero deixar aqui uma reflexão, não é, sobre se nós estamos indo para um bom caminho, restringindo demasiadamente o campo da atuação dos sindicatos e os direitos dos trabalhadores. Essa é a reflexão final que eu deixo, e também aproveito para me despedir. Foi um grande prazer poder trocar ideias e debater com o doutor Vitor Farjala. Conforme prometido, né, ficamos apenas nas luvas de pelica, não precisamos de luvas de boxe. Foi um debate de alto nível, também aprendi muito com o doutor Vitor. Até, né, para minha surpresa, coincidimos ali em um ou outro ponto do debate, e foi realmente uma satisfação. Agradeço o convite que recebi do Daniel Apolônio, agradeço a mediação do Pedro Milone, e finalmente também agradeço, né, a nossa grande presidente, a doutora Rita Cortes, por prestigiar e presidir o evento. Obrigado. Obrigada, Cássio. Daniel, vou prosseguindo cada hora, já vou entrando aqui para dizer que, continuando a fala do doutor Cássio, né, eu concordo, em momento nenhum, eu sou absolutamente a favor da negociação coletiva como a principal fonte do direito do trabalho. E digo isso não pela reforma trabalhista, não, porque eu acho que, nesse ponto, a reforma trabalhista quis um pouco desenhar para os juízes do trabalho. Porque isso está desde a Constituição de 88, quando ela estabelece lá o núcleo duro, o
próprio núcleo duro dos direitos fundamentais, vamos dizer, do trabalhador, ela, em determinados momentos, ela flexibiliza apontando a negociação coletiva. Portanto, eu sou completamente a favor, e inclusive sou contra a decisão do STF, avalizando o problema da contribuição sindical, porque isso, para mim, foi um paradoxo, uma coisa absurda, no momento em que se reforça pela reforma trabalhista a negociação coletiva como fonte de direito, tira a principal fonte de custeio dos sindicatos. Então, posso dizer que eu sou sindicalista, no termo do que eu acho que o que representa os sindicatos. Apenas eu pontuei a questão da dispensa coletiva e a negociação coletiva em termos, até falei isso no início, mais técnicos mesmo, voltado para a questão da segurança jurídica e da interpretação que eu entendo que se deva fazer. Com relação ao que eu gosto da Rita, porque ela não diz que ela é presidenta, porque eu teria dificuldade. Ela fala que ela é presidente mesmo, eu acho ótimo. Então, sobre o que a nossa presidente falou, eu acho, presidente, que as dispensas ilegais individuais, elas, obviamente, porque aí está-se diante de uma lesão a direito, né? Discriminação, estabilidade, enfim, seja o que for, está diante de uma lesão ao direito que, quer dizer, a gente chegar a levar a dispensa coletiva como se fosse uma lesão ao direito, né? Claro, no entender do professor Casagrande, ela é uma lesão a direito se não submeteu à negociação coletiva. Eu, como não considero isso, entendo que não há lesão a direito. Mas não há nada que impeça de aqueles que, dentro da dispensa coletiva, forem lesados como estáveis, como discriminação, esses exemplos que a doutora falou, eles terão a ação individual deles, né? Aquele aspecto que eu falei da individualidade para o trabalhador de todas as dispensas, seja ela qual for, né? Então, é isso. Obrigado mais uma vez a todos. Muito mesmo. Daniel, Pedro, muito obrigado. Rita, Cássio Casagrande, muito obrigado. Foi um prazer enorme, né, ter você aqui. Eu aprendi, continuo aprendendo lá, vou continuar lendo os seus artigos lá no Jota, né? Então, muito obrigado a todos aí, mais uma vez. Vitor, eu te agradeço também, junto aí com o Daniel. Daniel, passo a palavra. Não, eu tinha que despedir dele, né? Tá, Rita, não, você encerra. Você quer encerrar ou eu encerro? Não, eu vou deixar você encerrar, vou deixar você e Pedro, né? Que o Cássio, Tá bom. quase que eu tirei a última pergunta do Pedro. Não Meu tem- Deus, Pedro, perdão. A gente depois vai ter o privilégio, essa é a vantagem, Pedro, da gente estar aqui com a proximidade com os nossos expositores, é que a gente depois faz a Tem que pergunta ter o mais... segundo, o número 2, né? A gente tem que prosseguir, essa discussão é boa. Já estão pedindo aqui, mas enfim. Pedro, sua fala aí, obrigado pela presença, meu amigo, show de bola, foi muito bom aqui essa manhã, que ela aqueceu aqui os nossos corações com conhecimento jurídico, com um debate franco, democrático, respeitoso, uma coisa que está faltando, né, na atual quadra nossa, e foi muito bacana, muito bom. A escolha dos nomes foi aqui, ó, se concretizou como a gente havia pensado, né? Enfim, meu amigo, a palavra é sua. Excelente, Daniel. Parabéns ao IAB, parabéns à nossa Comissão de Direito do Trabalho, parabéns, doutor Vitor, doutor Cássio Casagrande. Foi incrível, debate altíssimo nível, provocador, inteligente, excelente. As perguntas também da nossa presidente, as suas colocações, excelente. A nossa comissão é democrática mesmo, é para isso mesmo. Excelente. Ganha, só o IAB ganha. Obrigado. Rita, minha presente, então vou encerrar. Obrigada, tá, Pedro? Tá? Agradecer mais uma vez aos nossos expositores, doutor Cássio Casagrande, que aí já foi intimado pela presidente para vir para as hostes do IAB, né, para a nossa comissão. O Vitor Farjala, doutor Vitor, que é o nosso... Luiz Camargo está aplaudindo o convite que eu fiz ao Cássio. Enfim, o Vitor aqui. Claro que a nossa presidente, que é sempre uma presença, né, que ilumina todos aqui, é muito bom ter, Pedro. E, naturalmente, esse debate foi feito para vocês que estão nos assistindo aqui pelo canal. Assim, como apresentamos aqui, pontos de vista diferentes, distintos, e agora cabe a vocês decidirem o que há necessidade ou não da negociação
coletiva para a hipótese de dispensa coletiva. Enfim, necessidade de negociação com o sindicato para a dispensa coletiva. Enfim, agradecendo mais uma vez, foi uma manhã iluminada e fiquem atentos aí aos nossos canais, nós temos mais eventos aí, né, nosso presidente? Tem muita coisa aí, a Rita está de manhã, de tarde, de noite aí, né? Impressionante a capacidade dela de se multiplicar nesses eventos. Enfim, agradecendo a todos, obrigado e até o próximo debate. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.